Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque no dia 5 de fevereiro de 2024, a BB Seguridade apresentou seus resultados para o quarto trimestre de 2023. Além disso, quando pudemos acompanhar a apresentação feita por decorrência da teleconferência de resultados, a companhia ela fez uma consideração interessante. Aliás, na verdade, duas considerações interessantes, uma sobre payout e a outra sobre dividendos, que nós vamos ver ao longo dessa apresentação. E para começar o vídeo, vou me utilizar das demonstrações contábeis. Aqui é segundo o IFRS, que a gente sabe, diz respeito à apresentação ou às demonstrações contábeis que seguem o padrão internacional. Então tem algumas informações que são importantes para a nossa tabela de indicadores múltiplos que nós vamos sempre construir mais ou menos quando se aproximar o final do vídeo. Eu vou direto aqui na página 17 porque é onde tem informações que nos interessam. No caso de BB Seguridade, diferente de outras empresas, antes do balanço patrimonial ele faz já direto a demonstração financeira, a demonstração de resultados. O que nos interessa aqui são as receitas operacionais e veja que desse lado aqui está o resultado consolidado e o que nos interessa aqui é o exercício de 2023. Veja que em 2022 o total das receitas operacionais foi de 7,6 bilhões e agora veja que teve uma receita espetacular de 9,3, um salto bastante considerável. Outra informação que nos interessa, eu deixei marcado aqui, isso não tem na apresentação original ou no documento original, que é esse retângulo em vermelho. E o que nos interessa é com relação ao lucro líquido do exercício. Em 2022 foi de 6,2 bilhões aproximadamente, e agora salta para 7,9, um crescimento muito significativo do ponto de vista do lucro líquido de BB Seguridade. E agora, olhando para o balanço patrimonial, ele está na página imediatamente seguinte, veja ali, balanço patrimonial, está aqui em cima, deixa marcado aqui para você se orientar assim como eu. Veja que eu estou falando do resultado consolidado no fechamento do ano de 2023. O que nos interessa aqui, entre ativos e passivos, é exatamente o patrimônio líquido. E o total do patrimônio líquido de BB Seguridade fecha o ano de 2023 em 9,8 bilhões, saltando dos 8 bilhões que tinha no exercício de 2022. Então, um crescimento também bastante significativo do ponto de vista do patrimônio líquido. Então, as receitas, o lucro e o patrimônio líquido nós vamos levar depois para construir a nossa tabela de múltiplos mais ao final. E também vou me utilizar dos slides que foi decorrente da apresentação dos resultados durante a teleconferência, onde esses resultados foram mostrados. Eu vou saltar aqui direto na página 7, eu não vou entrar no projeto, porque a gente avalia BB Seguridade, Caixa Seguridade e o IRB mensalmente, então a gente tem uma visão geral do que é o projeto de cada uma dessas empresas. No caso aqui, vamos entrar nos números de BB Seguridade e veja aqui que já nos chama atenção no lucro líquido. Então nós estamos falando aqui, ó, lucro líquido gerencial. Por que ele fala gerencial? Porque na verdade você pode ver que tem um númerozinho 3 aqui. Esse númerozinho 3 reporta aqui embaixo, ó, o número 3, que ele não considera a adoção do IFRS 17. Na realidade, o que ele está dizendo aqui é que esse é o lucro que acompanha as demonstrações financeiras como elas são geralmente aceitas no Brasil. Então não é a mesma coisa que o IFRS que a gente viu agora há pouco. Então neste caso aqui, ó, veja que o lucro líquido ele cresce 28%. Ele vai abaixo do lucro líquido que nós vimos agora há pouco, né? Está em 7,7, um pouquinho abaixo, porque é outra forma de observar. Outra questão aqui que foi possível de verificar é com relação ao resultado financeiro. Quando a gente está falando de resultado financeiro, a gente está falando da seguinte forma: aquilo que é vendido em termos, por exemplo, de seguros, isso é colocado em aplicações. O resultado dessas aplicações, que vão correr conforme a Selic ou conforme o Tesouro Direto, ou onde estão feitas as aplicações, menos os juros que vão ser pagos pela companhia, nós vamos ter o resultado financeiro. Veja que essa queda ela está em percentual. Então, de 25,3% da composição do lucro líquido, cai para 22,4%,
no terceiro trimestre de 2023, e depois anda em linha aqui também caindo um pouquinho a 22 no quarto trimestre de 2023, o que faz algum sentido, principalmente por conta da redução da Selic. Enquanto que durante todo o ano de 2022 a contribuição do resultado financeiro foi de 18% na composição toda do lucro líquido da companhia, e em 2023, ao contrário, né, a gente pode ver aqui, ó, foi de 21,1%. A tendência agora é que no ano de 2024 tem uma queda aqui, justamente por conta da redução da taxa de juros da economia. Outro aspecto aqui que nós podemos olhar no próximo slide é exatamente as principais componentes do lucro líquido. Por que ele chegou nesse patamar? Então veja que aqui nós temos o final de 2022 e aqui o final de 2023. O que acontece? Quem é que mais contribuiu? Então, a Brasilseg, ou seja, a parte de seguros da companhia, depois a questão da redução da sinistralidade e, posteriormente, a BB Corretora, que é a receita de corretagem. Esses são os principais fatores. Para que a gente chegue aqui, ó, no 7,7, tem essa contribuição em relação ao resultado financeiro. E aqui a gente verifica que a variação do volume e taxa, excluindo a marcação a mercado, é 251 milhões, e quando marcação a mercado, 271 milhões. Isso aí fez avançar esses 541 milhões, fazendo o lucro líquido passar de 7,1 bi para 7,7. Então aqui a gente vê qual a importância significativa, né? A gente está vendo aí do resultado financeiro. Estabelecendo assim uma discussão mais por ramo, nesse caso aqui nós estamos falando da parte de seguros, a Brasilseg. Como isso aqui a gente verifica mensalmente, então eu não vou me aprofundar sobre ele. Mas o fato é o seguinte, ó, os prêmios emitidos, veja que eles cresceram 9%. Ao passo que eles crescem 9% de 2022 para 2023, veja que o lucro líquido, o impacto aqui foi no crescimento de 45%. A maior força em contribuição na parte de seguros está no rural com 50%, o Vida com 21,5% e o prestamista com 19%. Desses dois, veja que o Vida cai e o prestamista se mantém estável. A companhia ela citou durante a sua apresentação que a tendência para esse exercício é de que o prestamista normalmente tem uma tendência maior quando tem inflação controlada e redução de taxa de juros. Ele tem então a expectativa de um crescimento maior durante o ano de 2024. Isso aí, segundo a companhia, vamos acompanhar para ver o que pode acontecer. Já no primeiro trimestre a gente vai ter uma febre sobre isso. Depois aqui, ó, na Brasilprev, também da mesma forma, veja aqui as contribuições, aqui está em bilhões, né, elas crescem 8%, enquanto que o lucro líquido aqui, ó, ele avança 28%. Então, para essa pequena mexida, o impacto no lucro líquido fica nesse tamanho. E por fim, a parte de capitalização, que é a terceira parte que contribui para a composição do todo do lucro líquido. A gente viu que o mais forte é a parte de seguros, depois vem a parte previdenciária e depois a parte de capitalização. Veja que ela cresce 8% no ano contra ano, e isso gera um impacto no lucro líquido de 23%. Um aspecto que eu vou me deter um pouquinho mais, porque isso não vem durante as apresentações, ou melhor, os relatórios mensais da companhia, é justamente aqui, ó, os indicadores de desempenho. Você está vendo esta lista, essa linha que tem, acho que uma cor, eu diria roxo, essa linha com essa cor roxa são as despesas administrativas. Em verde aqui está a sinistralidade e aqui em cor de laranja o comissionamento. E o que isso nos chama atenção? Veja que a queda da sinistralidade está em 23%, está bem abaixo. Esse índice aí, quanto menor, melhor. O que é a sinistralidade? É aquilo que o banco teve que pagar toda vez que foi acionado o seguro sobre os prêmios que foram emitidos. Então, isso aí é o que compõe a sinistralidade, dá um parâmetro de como está a eficiência. Veja que, no caso das despesas administrativas, elas compõem aqui 3,7% e o comissionamento 27%. Quando você soma tudo isso, e aqui nós estamos falando apenas do quarto trimestre, somando cada um deles, chega nesse 64,7%, que é o indicador de desempenho, o que mostra aqui que pelo menos desde o ano passado para
o quarto trimestre de 2023 ele veio caindo de forma considerável. Se nós compararmos o ano contra ano, ou seja, o exercício de 2022 com 2023, cai de 71,2 para 65,5, o que começa a abrir ali um spread maior para que isso possa ser revertido em termos de pagamento de proventos. E aqui na parte de perguntas e respostas, eu tirei algo que eu considerei mais relevante com relação ao payout e dividendos e vamos dar uma olhada o que a companhia respondeu quando perguntado sobre essa questão. A próxima pergunta vem do William, do Itaú BBA. William, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael. Obrigado aí pela oportunidade. Aqui do nosso lado, a gente queria entender um pouco o dividendo que foi anunciado hoje, né? Acho que o payout, né, desse semestre ele foi um pouco menor do que o payout que a gente viu nesses últimos semestres. Então, queria entender aqui, né, que vocês poderiam comentar um pouco dos motivos por trás desse movimento, né? E aí, pensando em 24, né, caso de fato vocês consigam entregar o resultado que o guidance aponta, né, qual que deveria ser o payout para esse ano, né, o que eu deveria imaginar? Bom, William, só lembrando que a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né, esse ano. Historicamente, a companhia vem distribuindo entre 80% e 90% do lucro, tá? E aqui tem um ponto, né, que a gente precisa sempre reforçar, né? Quando eu falo payout, eu não estou considerando o lucro em IFRS 17 que é maior, né? Ali o payout acaba sendo um pouquinho menor. Mas eu vou focar aqui no 7,7, que é o lucro que o mercado acompanha, que é no padrão contábil anterior. Então, historicamente, entre 80% e 90%. Do ano passado para cá, né, no lançamento do programa de recompra, né, o retorno para os acionistas, ele passou a ter dois componentes agora, né? O mais direto, que é o fluxo de caixa de dividendos, e o outro, que vem indiretamente para o aumento de participação por meio do programa de recompra. O programa de recompra, ali a gente já teve um dispêndio da ordem de 600 e poucos milhões, tá? Algo dessa ordem de grandeza. E a gente, além do recurso aprovado, né, como dividendos, isso aí foi, na verdade, a gente só divulgou no calendário agora, né, mas o montante total a ser distribuído já tinha sido aprovado pelo Conselho lá em dezembro. Isso deixa aí a companhia aí com um excedente de 600 milhões. Por quê? Né, por um conservadorismo nosso aqui, a gente sempre opta por aprovar no Conselho um montante de dividendos que a gente já tem, né, em caixa disponível ali quando dá aprovação, para não contar com fluxo futuro, embora o pagamento aconteça em fevereiro. Então, para 2024, a gente não espera nada muito diferente disso, não, tá? Desse intervalo entre 80 e 90, a gente vem distribuindo historicamente, talvez com viés ali um pouco mais para metade de cima, tá? Desse intervalo, mas sempre lembrando que ele é composto, né, para essas duas formas, né? Não só mais dividendos, né? Dividendo e aumento de sua participação via programa de recompra. Ou seja, né, nós podemos esperar, pelo menos em termos de payout, talvez um pouquinho mais nessa parte de cima, como ele diz, né, que vai ficar entre 80% e 90%, e como ele está na parte média de cima, seria de 85% para cima, e lembrando que, como ele disse, não é com base no IFRS, vai ser com base, evidentemente, nas demonstrações contábeis que são geralmente aceitas no Brasil, então talvez acompanhe o mesmo ano de 2023, no geral. Depois nós vamos ver agora quando nós vamos fazer as simulações. Nas simulações essas, onde nós trazemos os resultados para cá justamente para a gente fazer uma projeção para o ano de 2023, só para a gente ter como referência, veja que no fechamento do ano de 2023 nós tínhamos uma expectativa aqui de 9,1 bi em termos de receita operacional, e chegou a 9,3, ficou mais ou menos em linha com o que a gente tinha visto, um pouquinho acima, 200 milhões, até bastante na realidade. O lucro líquido nós tínhamos uma projeção de 7,7 bilhões e ficou em 7,9 também, bastante interessante. Já o dividendo a gente é projetado aqui a 2,2 em função da média dos últimos 5 anos, que deu em R$ 2,09, mas o que nós consideramos aqui, ó, em termos de crescimento médio composto, a gente foi ali para R$ 2,25, mas na verdade, veja que o BB Seguridade acabou pagando R$ 3,48. E assim nós podemos fazer a projeção agora para o ano de 2024 com base nos resultados obtidos. Veja que agora, o ano passado, no fechamento, nós tínhamos esses CAGRs aqui, ó, 21% na receita e 15% no lucro líquido. Isso aí é quanto crescia em média por mês. Só que claro que no ano aqui de 2028, veja como foi baixo o resultado operacional e o lucro líquido da companhia. Isso significa que dessa vez, né, tendo agora crescido o valor para 2019 e a projeção sobre o que aconteceu em 2023, nós temos aqui um crescimento médio composto da receita nesses últimos 5 anos de 8,75%, ao passo que o lucro líquido ficou aqui, ó, em 4,52%. Utilizando esses valores para fazer as projeções, nós chegamos aqui a 9,7 bilhões em receita operacional, com possibilidade lá no fechamento de 2024,
e o lucro líquido em 8,3. Depois nós vamos ver se está em linha com o mercado, certo? O nosso dividendo, veja que é um pouquinho menor, R$ 3,2, R$ 3,27 por ação. Isso porque nós estamos considerando esse valor em função do lucro líquido, esses 8,3 bi, o payout, que na média dos últimos 5 anos foi de 78,8%, então nós vamos colocar ele aqui como payout. Veja aqui o que foi dito agora há pouco na apresentação. O payout, quando ele fala ali entre 80 e 90, ele não considera o IFRS. Aqui nós consideramos o IFRS, então, como ele disse, ele fica um pouquinho abaixo. Então, em vez de ser 80 e 90, aqui nós ficamos em 78. E a gente utiliza sempre uma margem menor por conta de ter uma posição mais conservadora, para que a gente não tenha frustração lá no final do exercício. Então, para esses 78%, tem a possibilidade aqui de distribuir 6,5 bilhões em proventos, o que vai dar por ação, dividido por esses dois aqui, a R$ 3,27. Para R$ 3,27, o preço teto da companhia fica em R$ 54,56 quando olhamos para o futuro. Na média dos últimos 5 anos, veio distribuindo R$ 2,16, o que dá um preço teto de R$ 36,06. No fechamento, aqui nesse preço que nós estamos utilizando, nós ficamos com o fechamento da última sexta-feira. Isso porque o pregão recém está abrindo neste dia 14 de fevereiro de 2024, agora são 1h16, então não dá nem para avaliar o preço da ação, mas fechou a R$ 32,79. Então, nós vamos ficar com esse número que é o mais consistente, pelo menos no momento. Com isso, né, considerando aqui o patrimônio líquido que nós acabamos de olhar, de 9,8 bi, no fechamento de 2023, nós vamos ter aqui um preço da ação, aqueles R$ 32,79, dividido pelo valor patrimonial por ação em 6,68. Só que aqui a gente não leva em consideração aquele entre 1 e 2 para dizer que não está caro nem barato, porque nós temos que sempre lembrar que o BB Seguridade ele deriva do Banco do Brasil. Então ele herda toda a infraestrutura, isso aí não é contado no seu patrimônio. Então por isso que ele fica mais alto, então a gente até nem leva muito em consideração. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 7,9, significa que em função do lucro líquido, se você comprar R$ 32,79, você recebe em 7 anos, ou em 8 anos praticamente. O que fica abaixo daqueles 9 anos e meio que a gente considera como o limite ali para um PL. E veja aqui o dividend yield para esses R$ 32,79, se pagar aqueles R$ 3,27, o dividend yield vai ficar em 9,98, ou seja, parece que a ação aí, ela de fato pode estar se oferecendo. Isso porque o dividend yield de 9,98 fica bem acima daqueles 6% que nós procuramos, aquele mínimo, né, que faz com que a gente chegue nos nossos preços tetos, porque basta dividir os dividendos por 6%, quando nós vamos chegar aqui em 54,56, ou aqui na média dos últimos 5 anos, dividido por 6, nós vamos chegar em R$ 36,06. E todos esses valores nós transportamos aqui para a nossa tabela, no caso aqui o comparativo seguro a seguro, todos os valores que lá nós apuramos, nós colocamos aqui, ó, e depois nós vamos comparar ainda com o IRB e com Caixa de Seguridade, que fazem parte aqui da carteira, para que você possa ter uma ideia do que melhor possa estar ao seu alcance do ponto de vista de investimento. Tabela essa que assim que eu tiver dados ou do IRB ou de Caixa de Seguridade, eu publico no Instagram do canal mh.investir. E aí nós vimos então o resultado de BB Seguridade, faz parte da carteira do canal. O que ela está sinalizando é que talvez abaixo dos 32 a gente possa vir aí fazer um novo aporte, não um aporte considerável, mas um aporte do mês, um aporte menor, fazendo aumentar a nossa posição em ações, mas também tem uma coisa a considerar. Dia 19 agora, BB Seguridade vai pagar proventos. Para nós aqui no canal vai dar em torno de 5 mil, um pouco mais, 5 mil e meio, se não me engano, 5,5 mil. E talvez a gente possa fazer uma compra antecipada, sabendo que daqui a 5 dias isso vai entrar na conta aqui do canal. Então a gente vai colocar talvez a título de reinvestimento. Vamos ver como é que a ação vai se comportar entre o dia de hoje, né, pós-carnaval, até a sexta-feira. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!